Hoje eu quero te contar a história de um empresário que eu conheci, cristão, que orava todo mês pedindo para Deus abençoar as vendas dele, para prosperar, para aumentar faturamento. Orava mesmo pelo negócio, consagrava a Deus. Só que chegou num ponto que as coisas não estavam dando muito bem, e ele foi e quebrou, fechou as portas. E aí eu fui conversar com ele, tava batendo um papo, e ele já veio meio que reclamando, tipo assim, não, por que que Deus deixou eu passar por isso? O que que tá acontecendo? Não, eu não tô entendendo porque eu orava tanto. E aí conversando com ele, eu pude perceber o seguinte, ele simplesmente tocava o negócio dele tipo, de qualquer jeito, ele deixou a Deus dará. Ele não controlava as vendas dele, ele não tinha informação de nada, ele não sabia nada sobre estoque, não sabia quanto que ele tinha, estava comprando tipo, por rumo, ele simplesmente chegava, abria o negócio dele, esperava os clientes vir, tirava as notas fiscais, vendia e tal, mandava para contabilidade e era isso. Bagunçava, tudo bagunçado, conta pessoal misturada com conta da empresa. Então, na verdade, ele não entregou, consagrou o negócio dele, ele simplesmente largou para Deus. E isso não é sobre fé, é sobre abandono. E tem muito empresário que de fato abandona o negócio dele em nome da fé. Ora para Deus, mas não faz a parte dele, não tem a autorresponsabilidade. Deus faz sim o impossível, mas ele espera que a gente faça o possível. E o vídeo de hoje é para falar justamente disso. A fé verdadeira, ela vem acompanhada de ação e uma boa gestão. O primeiro ponto é que Deus espera que a gente faça a nossa parte. Tem uma história, que é a história da ressurreição de Lázaro na Bíblia. Está lá em João capítulo 11 e especificamente no versículo 39, Jesus fala assim para Marta: tirai a pedra. E aí depois que as pessoas tiram a pedra, Jesus vai e ressuscita Lázaro. E o que a gente pode aprender com essa história? O que é possível aos homens, o que está ao nosso alcance, Jesus espera que a gente faça. Para que só assim, quando depender exclusivamente do sobrenatural, ele vai agir. Jesus faz o impossível, mas espera que a gente faça o possível, o que está ao nosso alcance. E nos nossos negócios, nas nossas empresas, tirar a pedra é justamente ter controle do seu negócio, é saber quanto que o negócio está faturando, é se inteirar mais, é entender as coisas que estão acontecendo, é se organizar suas despesas, ter controle do seu financeiro, ter um sistema que gerencia tudo, que te ajuda nisso. É você sair da informalidade e profissionalizar o negócio. A gente não pode orar e pedir, por exemplo, para Deus trazer mais clientes se a gente nem sabe quantos clientes que a gente tem. Então, Deus move sim o sobrenatural, mas só depois que você faz o que está ao seu alcance. O segundo ponto é que a fé sem ação, ela é simplesmente uma ilusão. Lá em Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. E aí imagina só, você tem um vendedor que ora todo dia para Deus abençoar suas vendas, para ele vender muito, para ele conseguir, crescer ali e atender mais clientes, mas ele simplesmente não pega o carro dele e não vai batendo de porta em porta, não prospecta as empresas, não procura novos clientes, não liga para esses clientes, não acompanha, não faz um pós-venda. Ele pode orar o quanto que ele quiser, mas dificilmente ele vai conseguir vender. Não tem como, é óbvio. E aí tem muita gente orando pela prosperidade, mas está fugindo da responsabilidade, está esperando as coisas literalmente caírem do céu. Então, a fé, ela é acompanhada de ação. A gente precisa orar por vendas, mas a gente precisa correr atrás, a gente precisa prospectar os clientes, buscar novos clientes, ligar para esses clientes, treinar a nossa equipe. A gente precisa sim orar pela provisão financeira, mas a gente tem que cuidar das nossas finanças. A gente tem que cuidar das despesas. A gente tem que saber ter o controle. A gente não pode se enfiar no cheque especial, se enfiar nas dívidas da empresa, depois orar simplesmente para Deus mandar a provisão. O terceiro ponto é que Deus multiplica aquilo que a gente administra bem. Tem uma parábola famosa que está lá no capítulo 25 do livro de Mateus, que é a parábola dos talentos. E nessa parábola, especificamente nos versículos 24 ao 27, fala do servo que pegou um talento, que recebeu esse talento, que enterrou esse talento e depois devolveu para o seu senhor. E esse servo, ele foi taxado de servo mau
e negligente. E ele perdeu tudo o que tinha. Então, Deus não recompensa a preguiça, ele recompensa a diligência, o trabalho duro. Se você não sabe gerir e administrar o pouco que tem, como que você quer esperar que Deus te dê o muito, que te prospere? Não tem como. Se você não cuida do que já tem, Deus também não tem base para poder multiplicar, para poder crescer. Então, para você, empresário, saiba cuidar do seu fluxo de caixa, saiba cuidar das suas vendas, das suas despesas, das suas receitas, de tudo que está permeando a sua empresa. Entenda um pouquinho de contabilidade, entenda um pouquinho de nota fiscal. A gente precisa profissionalizar e assumir o controle do negócio. Então, como eu disse, Deus não multiplica a preguiça e a desorganização. Ele multiplica a sabedoria e a diligência, o trabalho duro, a dedicação. Para concluir, a gente pode ver que para você entregar a empresa para Deus, quando você diz que entregou a empresa para Deus, você precisa ser um servo dedicado, um servo fiel, um servo que executa, que faz as coisas, não simplesmente um dono negligente, um servo mau. A fé verdadeira, ela se manifesta em disciplina, excelência e movimento. E lembre-se, Deus não vai fazer a sua parte, mas Ele fará infinitamente mais quando você resolver fazer a sua. E o que você hoje precisa tirar do seu negócio? É você aprender a gerir suas finanças, as suas despesas, é separar as contas pessoais das contas empresariais, é saber controlar suas vendas, é treinar sua equipe. Deixa aqui nos comentários. Coloque isso nas mãos de Deus, mas comece a agir hoje mesmo. Te vejo no próximo vídeo.